Oi, boa noite. Nestes dias em que o mundo acompanha pela mídia a ascensão de movimentos racistas nos Estados Unidos, o Diálogo Brasil de hoje discute os preconceitos que estão incorporados na cultura brasileira. Nós vamos falar da discriminação nas expressões e nos cotidianos, da construção da identidade negra, da mobilização nas redes sociais e falar também de algumas políticas de enfrentamento ao racismo, em especial na área da educação. Aqui no estúdio estão comigo o presidente da Fundação Cultural Palmares, Erivaldo Oliveira, e também a educadora Glória Moura. Aos dois, obrigada pela participação, sejam muito bem-vindos. E antes da gente começar aqui a nossa conversa, o nosso debate, a gente vai ver uma reportagem que mostra como ainda nós não conhecemos a história da África e dos afro-brasileiros. Mesmo na Universidade de Brasília, uma das mais qualificadas do país, é difícil encontrar aluno que tenha estudado a história da África e das culturas africana e afro-brasileira no ensino básico. No ensino fundamental e ensino médio, eu não estudei nada, assim. Realmente, eu não vou dizer que eu não lembro, porque eu sempre gostei muito de história. Uma disciplina que eu sempre gostei muito, e tem uns 10 anos que eu saí do ensino médio e eu não estudei história da África. Não. Se eu estudei, provavelmente teve muito mais a ver sobre colonização da Europa, a Europa fatiando a África, esse tipo de coisa, do que sobre a cultura africana em si. A gente estuda de uma forma muito superficial, né? E não numa questão de cultura e de história mesmo, mas só essa questão de escravidão, como isso influenciou no resto do mundo, mas não como a cultura africana influencia a nossa, né? O que esses estudantes dizem é que a lei não vem sendo cumprida. Há 14 anos e 7 meses, quase uma década e meia atrás, o ensino da história e da cultura afro-brasileira faz parte do currículo obrigatório da rede pública e particular das escolas de ensino fundamental e médio. A lei que não pega foi criada para ajudar a combater o preconceito, o racismo e a discriminação que estão enraizados na cultura brasileira. Você vai em mercado, segurança fica te seguindo, shopping, etc. Sempre acontece. Meu companheiro mesmo, ele estuda aqui também, ele é negro, e aí ninguém chama ele pelo nome, é negão, é cabeleira, porque ele tem o cabelo crespo mais alto, e isso incomoda ele bastante. Ele não fala para as pessoas, mas ele fica incomodado com isso. As pequenas representações de racismo, elas existem e vão sempre existir, tanto na construção da linguagem do Brasil, quanto na construção histórica, quanto na construção estrutural, quanto nos meios institucionais brasileiros. Assim. É uma luta que o povo negro sempre vai ter e tem sim que ser mudado. Assim. Não é porque uma coisa virou nossa cultura que a gente vai continuar fazendo errado. Assim. Então, a gente vai conversar sobre isso, né? E ela disse ali, existe o racismo e vai sempre existir, mas é por isso que estamos aqui para conversar, para combater. Esse sempre existir é o que a gente não quer, né, professora? Não vai sempre existir. Eu sou uma otimista. Porque como eu já tenho alguns anos de estrada, eu vi que mudou. Nunca vai mudar tanto quanto a gente quer, porque tem muita dívida, né? A colonização, que eles estão dizendo que um pouco trabalham, né, na escola, trabalham um pouco, e assim mesmo uma colocação mal feita, porque a gente tem que reafirmar esses valores africanos que nós recebemos, dos africanos escravizados que vieram para cá. É uma lei de 2003, como a gente viu na reportagem. 9 de janeiro de 2003. São mais de 14 anos, então, de fato e concreto, a gente viu aí. Eu também não estudei a história da África quando eu estava no ensino médio, nem no ensino fundamental. E as pessoas que a gente viu na reportagem também não. Ou seja, na minha época já não tinha, veio uma lei para mudar e mesmo assim continua sem. O que é que está faltando para... Lei no Brasil é assim mesmo? Não vira prática? Bem, boa noite a todos os telespectadores. O que nós temos, o que essa lei nos trouxe, foi essa possibilidade de discussão. Mas foi feita a lei e não foi dado as condições legais ou instrumentais para tirar a lei do papel. As prefeituras têm má vontade, né? Os estados têm má vontade, eles não atendem. Nós estamos com a maior dificuldade de levar esse livro para o estado do Rio de Janeiro,
que é um dos estados mais negros desse país também. Então, vamos por parte primeiro mostrar o livro. Esse livro aí... Esse livro ele foi lançado em novembro, 20 de novembro de 2016. O que você sabe sobre a África? O que você sabe sobre a África. Mostra pra gente ali. Esse livro é didático para ensino médio? Ele é para o ensino médio, o Fundamental 2 e o ensino médio, e ele retrata toda a cultura afro-brasileira, desde a vinda para ser escravizados até a nossa cultura. Eu costumo dizer sempre que a gente não tem preconceito contra a cultura grego-romana, porque nós estudamos. Mas nós temos preconceito contra a cultura afro-brasileira porque nós não estudamos. Nós não temos preconceito contra as religiões cristãs porque nós estudamos. Mas nós temos preconceitos contra o candomblé, né? Porque nós não estudamos, nós não entendemos disso. Então, esse livro ele foi lançado porque o preconceito é uma tremenda de uma falta de conhecimento. Porque não se conhece e se faz o preconceito de todas as formas. E esse livro não está chegando para quem ele tem que chegar? Ele está chegando porque a Palmares está levando com a ajuda de algumas prefeituras que abraçam o projeto, alguns estados que estão abraçando o projeto. Para funcionar direitinho, teria que ser distribuído. O que é exatamente que precisava acontecer para funcionar, para esse livro chegar sem tanto trabalho? Primeiro, as prefeituras e os governos do estado, eles têm que abraçar a causa. Porque nós temos que capacitar professores, inclusive... Isso, eu acho que esse é o ponto. Esse é o grande problema. Nós temos que capacitar os professores, porque tem professores que ele mesmo tem preconceito, então a gente tem que capacitá-los, a gente tem que capacitar os professores municipais, a gente fez um encontro de educadores aqui, de professores de história, né, no dia 16 e 17 de julho, aqui em Brasília, nós trouxemos todos eles para aqui, para que a gente mostrasse, né, isso com parceria com o Ministério da Educação, que ele também está ajudando a gente na capacitação desses professores. Estamos formando multiplicadores no Brasil inteiro. Isso é muito importante. Né, para que ele leve a forma de ensinar. Eu brinco sempre, professora, que eu digo, será que eu preciso levar a história para essas pessoas, capacitá-los? Porque ele formou história. Se ele formou história, ele sabe que deveria, mas não deveria. Ele sabe que é todo mundo. Deveria. Não tem. A gente tem, inclusive, um depoimento a esse respeito. Vamos ouvir o que diz uma pessoa que estudou história? A gente foi ouvir o professor de história que contou para a gente sobre a formação dele e a atuação em sala de aula, quando o assunto são as relações étnico-raciais. Tive a oportunidade de ter cursado disciplinas optativas durante a minha graduação que versavam sobre história da África pré-colonial, história contemporânea da África, relações internacionais que envolviam a África. Então eu digo que eu fui afortunado nesse sentido de ter essa formação inicial já, né, antes de ir para a sala de aula. Tive a oportunidade de ser tutor em educação à distância, também fazendo formação de professores com essa temática, mas percebo que, assim, quase fazendo 15 anos de balanço da implementação da Lei 10.639 de 2003, que completa 15 anos ano que vem, há ainda uma necessidade maior de você implementar esse tipo de currículos de uma forma obrigatória mesmo e fazer formação continuada que adeque os professores, se adeque aos professores da educação pública principalmente, que tem uma dificuldade enorme para poder estar envolvido com esse tipo de temática dada a carga de trabalho deles. Professora, a senhora como educadora tem muito a acrescentar. Ele teve como disse, foi afortunado em poder, numa disciplina que é optativa, né? Mas deveria estar na grade para que você pudesse formar. É isso mesmo? Há uma deficiência nessa formação? Há uma deficiência e eu acho que não basta a lei. E mesmo que todos estejam, como o senhor diz, atentos a isso, formando-se para isso, nós ainda vamos ter dificuldade, porque há o racismo internalizado. Há um racismo que vem de dentro. Então, as pessoas, às vezes, mesmo sabendo, não querem saber. Eu tive alunos que disseram, não existe racismo no Brasil, professor, só está inventando isso. Imagina. Agora, outra ressalva que eu quero fazer é que mesmo antes da Lei 10.639, o movimento negro já estava numa luta para introduzir a história da África. Eu mesma fiz vários cursos com a temática, sabe? Levando aos professores esse conhecimento. Não tinha lei 10.639. E havia muitos professores querendo. Professor, acho que... Continue, depois eu... Eu fiz
um curso que eu só arranjei uma sala com 100 lugares e eu tinha muito mais do que 100 querendo fazer o curso. Isso nos anos 90. Mas isso não invalida esse trabalho que nós estamos fazendo hoje. Mas é uma coisa que tem que vir de casa. Tem que vir desde pequenininho. E tem que estar na escola também, desde a criança. A professora que trabalha com os meninos pequenos tem que saber essa história também. Professor, então só para a gente dar um exemplo, a história da África, da cultura afro-brasileira, ela é muito rica e ampla, mas como a gente está aqui dizendo que pouco se sabe sobre ela, que um fato assim pequeno, breve, pequeno não na importância, mas uma historinha curta que a senhora possa contar sobre os africanos, que é de extrema importância que as pessoas saibam e ninguém sabe. Não, os africanos têm, inclusive, muitos valores que são os que nós adotamos, mas que nós não damos o crédito aos africanos. Por exemplo, palavras que nós usamos muito assiduamente e nós não sabemos que é de origem africana, né? Hoje nós temos uma invasão da língua inglesa, que não tem como não ter. Agora, alguns quilombolas foram à África, a 2 países da África. E é impressionante como há uma identificação imediata. Lá tinha um senhor fazendo balaio, como eles chamam, lá no Maranhão chama balaio, né? Tem outro nome também. E o brasileiro, o quilombola, foi lá e continuou fazendo a mesma coisa, entendeu? Quer dizer, são hábitos, né, que vêm da ancestralidade. E nós usamos, né, no Maranhão, você deve ter conhecido. Morei lá, sou quase de lá. Fui você morar com 6 anos, quase, então me criei lá. Conhece muito o que eu estou falando. Quer dizer, então, isso vai entrando, né? Agora, esse outro lado, que o racismo é introjetado, há pessoas que não querem nem saber desse livro, nem olhar. Que horror. Essa dificuldade, quando chega para o livro para apresentar? Inclusive professores. Professores. Né? Tem professores que não querem nem ouvir falar em religiões de matriz africana, pela sua formação ou pela sua opção religiosa. Né? E essa questão da identidade, do fazer, você vai num terreiro, né? Você vai num terreiro de candomblé ou de umbanda, ali é o exemplo claro de uma sociedade bem formada. Todos são pais e mães de santo. Pais e mães. É o seio da família. Os filhos de santo são irmãos, né? E ali eles agregam todo mundo. Ali tem os fazeres, os conheceres, ali você tem a prática de uma micro-sociedade e que a gente adotou. Né? Então, o negro escravizado, ele trouxe essa noção de espaço e de se organizar. Né? Não é à toa que o Quilombo de Palmares durou 300 anos pelas estratégias. Né? E quanto de conhecimento? Você pega o estado de Minas Gerais, o estado de Goiás, você pega alguns estados no Brasil, você vê que não teve a cultura da cana-de-açúcar, que a cultura da cana-de-açúcar ficou toda no litoral, e você vê um monte de comunidades quilombolas em Minas, em Goiás, Calungas, que a senhora fez um trabalho. Né? Por que isto? Porque esses negros que vieram para Goiás, para Minas Gerais, eram o que ele chamava dos achadores. Sabe o que é achadores? Porque o negro que veio, olhava uma terra, sabia que ali tinha ouro, tinha diamante. Mas o europeu não sabia. O europeu não sabia. Isso é coisa do africano. São os achadores de matéria. E acabaram fazendo riqueza para os brancos, né? E fizeram riqueza em Minas, fizeram o grande ciclo da mineração. Só foi possível pelos negros que eles chamavam de achadores. E as pessoas não sabem. E o que o senhor acha que é possível fazer para a gente reverter e colocar essa lei em prática, apesar de toda essa resistência que se tem quando o senhor chega para divulgar o livro? Conhecimento. O professor falou ali uma coisa interessante, né? As escolas públicas têm dificuldade. Eu fico observando algumas escolas privadas, a minha filha estuda num colégio privado, né? E ela está estudando tudo isso aqui, está estudando a Serra da Barriga, está estudando... Que agora é patrimônio cultural do Mercosul, que nós vamos falar dele depois, e ela está estudando tudo em uma escola privada. Né? Essa semana ela estava estudando o bembé do mercado. O bembé do mercado é uma manifestação cultural de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, e que é o único lugar do Brasil
que eles se reúnem, o candomblé a céu aberto para comemorar a abolição. O senhor está então me dando o exemplo de que já estão começando a estudar. Muitas escolas já estão. Então, mas é preciso ampliar. A minha filha, ela policia os colegas. Qualquer coisa ela faz, isso é racismo, né? Porque ela está estudando isso profundamente, ela está estudando os orixás dentro da escola. É preciso ter a consciência, né, do que é que não está correto, do saber os conceitos da sua própria cultura para você também se manifestar, né, professora? E é muito importante para todos nós brasileiros. O racismo não é uma questão do negro brasileiro. É uma questão do cidadão brasileiro. É a nossa formação que está aí, queiramos ou não. É na música, tudo aquilo que a gente falava, que é mais fácil, né? Dizer que na música tem a marca africana. Mas no trabalho, a marca africana no trabalho, essa que o professor estava dizendo, que quando os africanos escravizados vieram, eles sabiam trabalhar com metais, que muitas outras coisas que o europeu não sabia, mas no trabalho, até hoje, você tem metade da população brasileira negra. E essa metade está trabalhando e ajudando nessa dificuldade que nós estamos aí da crise, todo mundo está trabalhando. A gente espera... Vejo isso muito, Pode falar. eu vejo isso muito claramente, até como existe o apartheid social, né? Eu vejo na Bahia. A Bahia, Salvador, mais especificamente, tem 86% da população negra. É verdade. Nunca teve um prefeito negro. Né? Seu Maranhão, né? Que tem uma grande população. São Luís, né? Que tem uma grande população negra também. Então, a gente precisa preparar o nosso lado, gente, para ocupar as posições também. Né? A gente precisa fazer a esplanada dos ministérios mais negras. É o melhor caminho para isso, a educação né? é o caminho único. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. As palavras que a gente usa dizem muito sobre a nossa visão de mundo e o vocabulário dos brasileiros está recheado de expressões preconceituosas. É por aí que a gente retoma a conversa sobre o racismo aqui no Diálogo Brasil. A gente vai ver a coordenadora-geral da ONG Crioula, do Rio de Janeiro, a Lúcia Xavier. A gente usa desde judiação, que vem de judeu, de maltrato, até expressões como denegrir, que quer dizer tornar-se negro. A ideia de utilizar essas expressões é um pouco dizer para a pessoa qual é o seu lugar. Ao que eu estou me referindo quando a chamo assim, né? De macaco, de urubu, de folha de macumba, ou de outras expressões como ela é muito legal, mas apesar de ser negra. É preciso educar, né? Eu acho que é o primeiro ponto que eu vejo, já que você ainda não sabe exatamente o significado dessas expressões ou a origem, uma criminalização direta não, mas uma educação a respeito do assunto. Concorda? Sim, eu acho que a Palmares, inclusive, recentemente, professora, nós fizemos uma campanha falando dessas expressões. Fizemos uma campanha durante mais de 15 dias das expressões racistas que a gente usa, muitas vezes... Antigamente era muito pior, porque a gente tinha o tal do preto de alma branca, lembra? O preto de alma branca. Então você tinha expressões muito mais duras, né? Ah, poxa, que negra linda, né? Eu não digo que branca linda, né? Eu digo, poxa, a pessoa é bonita, né? Então existem expressões que a gente tem que ir educando. A gente tem que começar a ir educando essas pessoas e usar a expressão correta, né, para o negro. E isso acontece, o jovem falou ali no outro bloco, em mercado, em tudo. A pessoa olha para você, você está bem vestido, está tudo, mas a pessoa pergunta, o senhor trabalha aqui, o senhor toma conta desse... Né? Então a gente precisa ir eliminando essa coisa que coloca você lá embaixo. E a autoestima, ela realmente diminui. A gente não quer reafirmar esse preconceito, mas a gente quer eliminar. Né? E essa eliminação vai pela educação, vai pelo conhecimento, vai quando as pessoas se dão conta de que aquela expressão é equivocada. A professora também tem um pensamento a respeito. A gente estava conversando sobre, eu queria que a senhora falasse para todo mundo. Olha, eu acho que esse preconceito está muito ligado à escravidão, mas eu não quero aqui falar de escravidão. Eu quero falar, inclusive, da descolonização, que é como a gente faz
para não haver esse preconceito. Então, todos nós, ou em pequena percentagem ou numa maior percentagem, tem o sangue africano. Né? Então, isso tem que ser incorporado. Né? Eu cheguei numa sala uma vez, de 4ª série do ensino fundamental, num projeto que eu trabalhava na Bahia, por acaso, lá no interior, todos negros. Perguntei, quem é negro aqui? Ninguém, nenhum. Devia ter uns 40 alunos. Nenhum, disse eu. Nenhum. E todos eram negros. Quer dizer, por quê? Porque foi escravo. Mas nós não podemos ficar toda a vida nessa história. Uma história com identidade negativa. Exatamente. Né? Nós temos que construir uma história de identidade positiva. Né? Nós somos o que somos. E daí nós vamos trabalhar para frente. Agora, o negócio da igualdade de oportunidade é o seguinte: se todos tivessem possibilidade de chegar à escola, que mesmo com as dificuldades que nós estamos apontando aqui, ainda é o melhor caminho, era muito mais fácil da gente ter um equilíbrio maior, né, na reafirmação dessa identidade positiva, porque é isso que nós precisamos. Ó, a gente tem mais uma contribuição para o nosso debate. Vamos ver o que diz a rapper Joyce Fernandes, também conhecida como Preta Rara. Eu fico muito incomodada quando as pessoas falam, a coisa tá ficando preta. Então, pra mim, se a coisa tá ficando preta, tá ficando boa, né? Ou então, neguinho é vacilão, neguinho foi ali e fez isso. Por que sempre neguinho, né? Pra mim é muito difícil isso. Por exemplo, a palavra... Por que eu me intitulo como preta rara e não negra rara? A palavra negro já é uma estrutura ruim, né? Porque negro significa feio, sujo, fétido. Então, a gente tem que desconstruir essas palavras, até para a gente poder avançar nesse sentido. Porque a questão do racismo também não é um problema dos pretos, né? Não é um problema dos pretos. A questão do racismo não adianta nada ficar dialogando com os meus irmãos, porque com a gente está tudo tranquilo. A questão do racismo tem que dialogar com as pessoas que não são pretas. Isso que é importante. Então, quando algumas pessoas vêm até a mim querer saber sobre racismo e tal, eu falei, então, a gente tem que sentar e desconstruir várias questões. Porque não adianta falar que a minha música é legal, que as coisas que eu faço na internet é interessante, mas que quando você está entre o seu grupinho branco, você reproduz essas frases, né? Exatamente o que a senhora falou, né, professora? De desconstruir, é importante isso. E isso está internalizado, né? As pessoas que não são negras, a gente precisa desconstruir isso na cabeça das pessoas, porque elas falam naturalmente, né? Porque recentemente... Quer dizer, naturalizam o que não é natural. O que não é natural. É porque foi ensinado. Foi ensinado né? dessa Precisa forma. ensinar outras coisas. Eu fui no interior da Bahia recentemente, em comunidades quilombolas, que as pessoas falavam, não, uma neguinha, não, um neguinho. Ainda tem isso hoje. E é muito forte ainda. A gente precisa não descuidar um minuto sequer. A gente, a todo momento, tem que estar ensinando, tem que estar mostrando, tem que estar corrigindo. Vamos ver aqui mais um depoimento, é a participação da cantora e compositora baiana Lued Luna. Vamos conferir. Adoro ser chamada de preta, de negona, que para mim é muito comum, porque eu sou privilegiada no sentido de ter vindo de Salvador, né, onde tem os blocos afros como Ele Aê, que tem nas suas letras, né, essas expressões, negona e preta, etc. Então, eu fico muito confortável nesse lugar. Mas para o resto do Brasil é interessante assim, observar que as meninas estão usando mais esses termos. E eu acredito que seja em função disso, de um movimento muito bonito que a gente está vivendo, sobretudo nessa militância da internet, né, das redes sociais. É importante ver como o assunto agora está sendo debatido. Até a gente pode dizer que o assunto, se ele não está sendo tão bem debatido quanto a gente gostaria, mas ele está agora em pauta. Né? É importante deixar esse caminho aberto para a discussão, para que as pessoas possam até entender o que é esse racismo estrutural, né? Que eu queria que o senhor, inclusive, aproveitasse para explicar. Você chega na redação de um grande jornal, você vê poucos negros, né? Não adianta. Às vezes eu coloco no meu discurso, meus discursos Brasil afora, eu digo sempre que a criança não nasce preconceituosa. Ela aprende o preconceito no seio da sociedade. Porque toda a estrutura da sociedade, ela é racista. Né? A gente precisa fazer essa desconstrução. Você vai nas redações, você vai na televisão, as televisões têm as cotas. Né?
Você vai na esplanada dos ministérios, você vai até no orçamento da Palmares. O orçamento da Palmares representa 0,00003% do orçamento geral da União. É difícil então, trabalhar assim. É um racismo claramente institucional. Aí diz, cria um órgão, como a Palmares, como a CEPIR, os estados criam, e o orçamento para realizar as políticas públicas? Não existe. Né? Então não adianta você criar a instituição e você não dar condição para realizar políticas públicas. Né? Eu tenho que dar orçamento também. Por isso que eu digo, a gente não pode ocupar apenas cargos simbólicos. Presidente da Palmares, presidente da CEPIR, o coordenador da CEPIR, a gente precisa dar efetivamente o poder. Né? Eu quero ser ministro das cidades, eu quero ser ministro do planejamento, porque aí eu vou fazer política pública efetiva para todos os povos. E para ocupar esses lugares é preciso educação para você se inserir. Tudo esbarra na educação. Vamos ouvir aqui um depoimento importante que tem a ver com as cotas. Vamos ver o que diz um estudante sobre o assunto. Eu acho muito esquisito, assim, quando eu estou em sala de aula e eu não encontro pessoas negras, assim. Por mais que, poxa, nós somos iguais e tal, etc. Mas onde estão essas pessoas, né? Onde estão as pessoas, mesmo com as cotas, né? Ele não falou especificamente sobre o assunto, mas ele faz uma pergunta. Onde estão esses estudantes negros, né? E se hoje a gente tem cotas para negros nas universidades, que trouxeram avanços, inclusive, para formação educacional, para que se consiga chegar a um trabalho digno, por exemplo, mesmo assim ainda se vê pouca gente na universidade com cotas, professora? A distância ainda é muito grande. Quer dizer, você vê mais negros hoje do que via 20 anos atrás, com certeza. Ainda tem pouca gente, por quê? Porque ainda há uma maioria branca que tem mais oportunidade de chegar lá, mesmo com as cotas. As cotas não atingem o percentual da sociedade, né? Atinge o pessoal que está lá definido, 20%, né? Dos cursos, de cada curso. Então, há uma necessidade de a gente começar antes. Mais cedo, no ensino fundamental, médio. Então, tem que ter mais oportunidade. Permite-me, professor? Pois não. Eu qualifico as cotas da seguinte forma. É uma corrida de 200 metros, em que aquele que foi bem nascido, bem educado, ele já sai com 100 metros na frente. Nós precisamos igualar. Né? Nós precisamos igualar as oportunidades. Tem um historiador na Bahia chamado Cid Teixeira, que a senhora conhece. Cid Teixeira, ele, na época das discussões da cota, ele dizia que as universidades da década de 50 eram mais negras do que as da década de 70. Você sabe por quê? Porque na década de 50, o ensino público tinha qualidade. O ensino público ele perdeu a qualidade a partir da década de 70, principalmente no que a gente chamava antigamente de ensino médio, né, de colegial, né, perdeu a qualidade. Consequentemente, esse menino chega na universidade, ele desiste. Eu era professor na Bahia, né, e eu via muitos alunos com dificuldade em acompanhar o curso, porque ele não teve a base. A gente precisa estruturar o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e o ensino médio, porque esse menino vai preparado para a universidade. A cota é excelente, porque, como eu costumo dizer... Não é uma necessidade, é uma política pública por algum tempo. Não é que a gente precisa ter de cota a vida inteira. Né? Os Estados Unidos fizeram cotas, e a gente copiou isso dele, porque ele precisava ter uma política de reparação, de promoção da igualdade. Então, aqui no Brasil, vai ter um momento que a gente não precisa, só é dar qualidade novamente ao ensino médio, que o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino público está ao Deus dará. E atinge não só os negros, mas toda a população brasileira, né? Um descaso que você vê o prejuízo para o futuro de toda a comunidade. Né? Às vezes eu fico pensando qual é o futuro, porque eu discuto muito na Palmares que o objetivo estratégico da Palmares hoje é a mobilidade social, tanto das comunidades quilombolas como da população afro-brasileira que vive na periferia, nas grandes cidades, sendo assassinada. Mas como é que eu vou promover a mobilidade social dessas pessoas?
promovendo cursos, capacitações, cursos que lhe deem empregabilidade e não cursos que mantenham a miséria. Cursos de cenógrafo, né? Cursos de iluminadores, cursos de estética. A gente precisa ter empregabilidade e empregabilidade que gere a mobilidade. Né? Então, a gente precisa, de todas as formas, junto com todos os órgãos governamentais, que eu digo sempre, a Palmares pode ser pequena, mas a Palmares tem 27 governos para fazer parceria e mais de 5.500 municípios para fazer parceria. Então, a gente precisa ter disposição para viajar e para ir levar a nossa bandeira e fincar a nossa bandeira, porque nós não podemos falar para a gente mesmo, como disse a minha jovem ali. A gente tem que falar para a sociedade. A gente tem que ocupar o shopping, a gente tem que ocupar as feiras de livro, os festivais de cinema, as universidades. Esse ano mesmo a gente vai falar. A gente vai falar ainda no próximo bloco sobre a Flip, mas vamos continuar aqui, porque a organizadora do festival Latinidades, a Bruna Pereira, falou para a gente sobre a importância do discurso didático para se combater o racismo. O próprio esforço de falar de uma forma que as pessoas, que o nosso público-alvo entenda, é muito importante para a democratização mesmo do conhecimento, por exemplo, na área da tecnologia, ou mesmo na área onde eu estou, na sociologia, para que a gente consiga se relacionar com um público maior e que as pessoas também possam se sentir parte do conhecimento que é produzido por todos e por todas e para todos e todas. A gente, inclusive, vê nas redes sociais, tem muito canal no YouTube, né, que são os chamados youtubers, que criam seus canais e começam a divulgar, a falar sobre a sua questão racial, as suas dificuldades e o que precisa mudar. Como é que a senhora vê hoje essa ferramenta hoje que é a internet, esses canais que existem, para combater o racismo? Olha, eu acho essenciais hoje, porque hoje é a maneira dos jovens se comunicarem. E esses jovens estão na internet e têm que falar desse assunto. E eles falam, assim, falam com a música que antes era uma música elitista, hoje é uma música popular. O funk fala sobre a questão racial muito mais do que o samba, vamos dizer. Não estou fazendo essa comparação porque eu não sou estudiosa de música, só estou dando um exemplo assim. Agora, eu acho que alguns extrapolam nos racismos, vamos dizer, porque às vezes não entendem o que a música está falando, ou mesmo um texto, ou mesmo um depoimento, e aí levam para o lado racista, que não é o objetivo, reafirmar esse racismo nas redes sociais. Nós temos que combater o racismo nas redes sociais, a meu ver. A melhor forma de divulgar nas redes sociais esse combate ao racismo, no seu ponto de vista, é qual? Olha, as redes sociais são uma ferramenta poderosíssima que a gente tem que saber usar. Mas a gente tem que usar as redes sociais oferecendo bons conteúdos. Por isso que a gente precisa fazer oficina com rappers, porque não adianta a gente fazer uma louvação a alguns tipos de música sem efetivamente oferecer o conteúdo, porque isso vem o racismo, né? O racismo linguístico, né? O preconceito linguístico, porque o rap fala, é nós. Aí o preconceituoso diz, está vendo? Tudo preto, não sabe o que fala. Mas não só em relação à música. Agora, assim, em relação... Você tem grandes cineastas divulgando seus filmes nas redes sociais. Você tem grandes produtores de documentários, né? Você tem livros nas redes sociais. Então, a gente precisa oferecer cada vez mais conteúdo. Quando nós chegamos na Palmares, praticamente o site da Palmares e as redes sociais da Palmares não existiam. Hoje é uma rede disputadíssima, porque todo dia a gente está postando os grandes escritores negros, né? Dando dicas de filmes. Uma forma interessante que eu vejo, aí eu pergunto assim, até eu assisti a alguns youtubers antes de vir conversar com vocês, alguns são um pouco mais agressivos, outros são mais explicativos. Não há uma forma, até porque ele é uma plataforma livre. Mas quando você quer combater um preconceito, a melhor forma é um discurso mais elevado ou algo mais explicativo? Elevado, didático. Eu diria didático. Porque a gente está precisando dar exemplos. A sociedade precisa de exemplos. A sociedade, o homem, por natureza, ele é um animal referencial. Ele vive de referenciais.
Eu dou um exemplo muito clássico, que quando o Muro de Berlim caiu, a esquerda brasileira ficou atônita, porque nós vivemos de referencial. E a gente precisa ter esses referenciais. A gente precisa explicar didaticamente. Será que uma pessoa que nunca viu falar em candomblé acha que ali é uma coisa absurda? Mas se a gente explicar didaticamente quais são as forças da natureza, o que é cada orixá, o que é que é evocado, ensinar, né? Ensinar. Eu acho que os movimentos nas redes sociais, eles são fundamentais. Claro que, às vezes, você tem que ir, às vezes, no radicalismo, como foi na década de 60, como foi nos Estados Unidos na década de 50, de 60. Ali era o embate, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado também para a gente não perder nossos referenciais. Porque os negros, geralmente, e a sociedade dominante faz muito isso, ele lhe aceita. Agora, ele lhe aceita sem as suas características negras. Você tem que se aculturar. Isso é gravíssimo, a aculturação. É como aconteceu com o indígena, né? É como aconteceu com várias outras culturas que se aculturaram. Eu lhe aceito, agora você não pode ter o cabelo Black Power. Então, eu a lhe gente, aceito, vou agora fazer você a proposta. não vai... Vamos falar sobre isso no próximo bloco, então. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Identidade é uma questão de história e experiência coletiva. No caso dos afrodescendentes, a cor da pele pode ser definitiva. Mas num país miscigenado como o Brasil, a discussão dá pano para manga, né, professora? O que a senhora tem a dizer a respeito disso? A gente estava falando há pouco de aculturação. Antes de chegar na aculturação, vamos falar da identidade negra, né? Que é muito importante, né? A gente assumir essa identidade que nós temos essa formação. Né? A gente não quer dizer que só tem a influência africana na nossa vida, na nossa identidade. Tem a influência europeia, né? Tem a influência indígena, que é muito importante também. Então, reafirmar que esta influência africana está na nossa vida indelevelmente, em tudo, em tudo. Quem trabalha com linguagem sabe que a linguagem está influenciada com música, quem trabalha nas artes, quem trabalha no trabalho com ferro. Então, está aí, né? É um legado. Né? Como a África tem uma cultura que a gente desconhece e que nos marcou profundamente. Desconhece, mas ao mesmo tempo está aqui, né? Está aqui. E tem que ser reconhecida como positiva. Tá Isso é uma aqui. das coisas importantes dentro dessa questão. Uma coisa interessante, porque é lugar comum falar que todos nós temos um pouco de sangue africano, indígena e do português, do europeu. Né? Isso é lugar comum. Mas a questão da identidade, quando você coloca a cor da pele, é aí que está o grande problema. Né? A cor da pele é o fator da discriminação. Né? Porque você pode ser, você pode ser negro e ter um filho branco. Mas aquele filho branco seu não vai sofrer preconceito. Né? Porque o preconceito está na cor da pele. Todo mundo no Brasil tem uma gotinha, mas não sofre a discriminação. A identidade, a senhora falou há poucos instantes que tinha meninos na sala de aula que não se reconhecia como negro, porque para ele era pejorativo. Não era bom ser negro. A gente foi lançar esse livro em Alagoas e uma professora deu um depoimento emocionante, que ela disse que até os 18 anos ela usava blusa até aqui e se pintava para não se parecer negra. Tá? Então, a discriminação ela está na cor da pele. Né? Nos Estados Unidos, todo mundo tem uma gotinha de sangue negro. Né? Tanto que nos Estados Unidos, qualquer ficha que você vai preencher, você tem que botar a sua raça. Achei chique. Eu botava ali a negra. Você tem que botar a sua raça. Dentro dessa questão de identidade negra, a gente já falou aqui algumas vezes dos quilombos, dos quilombolas. Sim. Inclusive, tem uma ação no Supremo Tribunal Federal, né? Existe a demarcação das terras quilombolas, que está determinado na Constituição, mas tem uma ação do DEM no Supremo que questiona a constitucionalidade dessa medida.
Está ali em jogo, em algum momento, não direta, mas indiretamente, esse questionamento da identidade negra, quando você delimita um marco temporal para que essas terras sejam demarcadas? Tem, porque, veja bem, a gente sabe muito bem que desde a Lei Áurea, que estava previsto a devolução, a doação de terras, só que veio a República rasgou. E hoje está na Constituição, né? Está na lei da criação da Palmares, que a Palmares certificava e titulava, né? Mas existem muitos interesses pelas grandes terras no Brasil, principalmente de grandes latifundiários, de grandes proprietários de terra, que pode estar nesse partido, talvez, alguns e muitos podem estar nesse partido que tem esses interesses. Então nós temos que ter o cuidado, e eu acredito que o Supremo tem que ter esse cuidado, de analisar a coisa muito corretamente. Porque se o decreto está em jogo, a inconstitucionalidade do decreto, que busque onde é que está errado e se conserte, mas não deixe no limbo. Caso ele venha a passar, o que eu não acredito, que ele venha a ser declarado inconstitucional, né? Mas essas questões quilombolas, elas são de uma importância fundamental, porque a questão quilombola é de autodefinição. Não é a Palmares que diz que a comunidade é quilombola, é a comunidade que se autodeclara. Olha a importância da identidade. E de você se reconhecer no processo, né? É uma autodefinição que envolve também ancestralidade, a terra, é isso? E é muito importante. Eu tenho um depoimento de uma senhora idosa numa das comunidades que diz o seguinte: nós sem a terra não somos nada, porque tudo nós dependemos da terra, para morrer, para viver, para trabalhar, para tirar o sustento, para dançar. Então, é festa. Né? Eu fiz esse livro falando das festas dos quilombos, nós falamos da identidade dos quilombos. Né? Esse decreto 4887, que é muito bom, porque traz as origens das comunidades e também fala não só da demarcação das terras, mas desse direito agrário, fala também do direito à cultura. Né? É um decreto que regulamenta um dispositivo constitucional, né? Que está sendo questionado. O Supremo vai julgar o caso. Mas a importância dessa terra, que é um patrimônio cultural, é um patrimônio. Então não é só para ter terra, porque tem muita terra que nem... Está ligada à sua própria identidade, a própria né? identidade. Só para complementar, professor, e a terra é tão importante, né? Porque se eu não tiver a titulação da terra, a qualquer momento essa propriedade pode ser questionada. Verdade. E se ela é questionada, ela perde o direito. E com a titulação, não, é a escritura. O imóvel é seu, o apartamento é seu, a casa é sua, a terra é sua. Você garante a sua história. Você garante a sua história, o seu sustento, os seus fazeres, a sua cultura, as suas manifestações culturais. Eu estou indo em Goiás no mês que vem para uma festa que eles têm lá, que é do Divino Espírito Santo, que é uma coisa linda no vão das almas. São festas lindas, né? Então a gente não pode deixar isso morrer. É a preservação e a promoção. E até para você ver os negros ocupando não só o seu espaço originário, mas quando a gente falou, é ocupar o seu quilombo, é ocupar a educação, é ver o negro ocupando. E sobre esse assunto aqui, olha, sobre a importância da ocupação dos espaços pelos negros, a gente conversou com a Vanessa Iano, que é colaboradora da Infopreta, que é uma empresa que presta serviços tecnológicos formada por mulheres negras. A partir do momento em que a comunicação ela é desenvolvida pelo protagonista da situação, ele detém todo o conhecimento para reeducar toda a linguagem, não só verbal e a não verbal também, fazendo com que as outras pessoas tenham um novo olhar sobre o tema abordado. O negro estar presente é também construir um novo olhar dentro da sociedade, estar presente nos diversos espaços? Com certeza, com certeza. E eu trabalho num projeto, um mestrado profissional em sustentabilidade junto a povos de terras tradicionais, que há negros, quilombolas, há indígenas, há representantes de outras comunidades tradicionais, ciganos, geraizeiros, sabe? Coisas até que a gente não sabe que existe. Você sabe que é geraizeiro? Não sabe. Eu também não sabia. Quer dizer, sabe? Então, tem uma série de povos que têm a mesma resistência que os quilombolas. E esse projeto dá a oportunidade dos alunos negros, quilombolas,
que fizeram a sua faculdade fazer esse curso de mestrado. E é impressionante, como também é impressionante na avaliação das cotas, como eles dão conta. Porque você diz, tá lá. E as histórias são todas de muita dificuldade para estudar. Muita. E eles dão conta perfeitamente. Claro que pode não ter um modo de escrever acadêmico, como a gente exige em outros cursos. Mas eles fazem trabalhos maravilhosos e fazem sobre suas próprias comunidades. Tem coisas muito, muito importantes. Mas porque teve oportunidade. E assim mesmo tinha 190 candidatos e só tinha 5 vagas para quilombolas. Erivaldo, a gente já volta a falar com você, porque tem uma contribuição aqui, que tem um discurso que chamou bastante atenção na Flip, que é a Festa Literária de Paraty, lá no Rio de Janeiro. Foi da professora aposentada Diva Guimarães, que estourou lá nas redes, bombou nas redes sociais. A gente vai ver um trechinho agora. Tinha que estourar. Uma história que marcou a minha vida, que dos 6 anos eu senti a diferença. Então, as freiras contavam a seguinte história, que Jesus, Deus, criou um lago, um rio, e mandou todos tomar banho. Assim, e se banhar na água abençoada daquele maldito rio. Tá? Aí, as pessoas que são brancas é porque eram pessoas trabalhadoras, inteligentes, e chegaram nesse rio, tomaram banho, ficaram brancos. Nós, como negros, somos preguiçosos, e não é verdade, porque esse país vive hoje porque meus antepassados deram condição. Infelizmente, o depoimento dela tem 13 minutos, a gente não pôde mostrar todo aqui. Mas eu vi tudo, acho que vocês também viram. E o que mais chama a atenção é que ela é uma professora, ela estudou porque ela foi incentivada pela mãe. E a gente está falando aqui de ocupação de espaço, da importância de se chegar numa feira literária como essa e você ter ali argumentos, né? Para tratar, para contar uma história, e sensibilizou a plateia toda lá, ficou emocionada. Muito. E esses espaços nós temos que ocupar. Nós não podemos descuidar um minuto sequer de ocupar esses espaços. A Flip, ela faz isso hoje, né, porque existia uma invisibilidade para os escritores negros, e a Flip, esse ano, ela homenageou os escritores do Lima Barreto. Né? Então, a gente precisa ocupar os espaços. A gente precisa fazer os encontros de cinema, de teatro, de grandes escritores negros para a gente ocupar o espaço. Nós vamos fazer um programa que nós temos na Palmares, chamado de Palmares Itinerante, que a gente viaja pelo Brasil todo mostrando nossas políticas públicas. E no Rio de Janeiro nós fomos e apresentamos no Museu do Amanhã. Imagine, colocamos os negros e negras do Rio de Janeiro dentro do Museu do Amanhã, né? Para a gente ocupar os espaços. O ano passado, no aniversário da Palmares, nós convidamos todos os ministérios, todos os embaixadores, para lançar um livro, os livros do Prêmio Oliveira Silveira, de romancistas, não todos negros, mas assuntos ligados à questão negra. E lançamos no Centro Cultural da Caixa Econômica. Tá? Então a gente precisa ocupar esses espaços que não era nosso. Não adianta a gente ficar no gueto falando para a gente mesmo, a gente tem que falar para a sociedade. E é importante, essa ocupação de espaço, até às vezes tem que entender um pouquinho o que significa isso, porque não é simplesmente eu vou espaço chegar físico, onde você está, né? Exatamente. É também mostrar que o negro pode ocupar aquele espaço pela capacidade que ele tem, né? Porque as obras não eram divulgadas, os filmes não eram divulgados. É isso, professora? É isso. E é muito importante que a gente leia essas obras, não é? Porque a gente bebe ali na cultura que eles estão passando através da escrita, né? Ou através de outra né? Pode ser a música, pode ser... Tem um livro chamado A Mão Afro-Brasileira, que foi editado em 1988, pelos 100 anos da abolição, que é lindíssimo, que você tem de esculturas, de igrejas, de palácios,
feita por negros, de música, né? Então, nós temos que beber na fonte. Agora, não ficar no passado. Vamos para frente. Né? O passado tem um valor, claro, nós também não podemos desconhecer o passado, mas só quando a gente reconhece... E o ir para frente é isso, né? É divulgar a sua capacidade, é mostrar que também é capaz, é ocupar o espaço, é divulgar o seu livro, é dialogar. É disso que a senhora está falando. É isso, exatamente, exatamente. Porque senão a gente se acultura. A gente tem que estar cada dia mais revivendo a nossa cultura, mostrando as nossas capacidades. Porque a gente é de uma cultura muito oral. Isso é. E a gente tem que sair da oralidade para fazer grandes livros, para fazer grandes filmes, documentários, pequenas histórias. A gente não temos poucos livros da cultura afro-brasileira para crianças. Isso é um projeto uma deficiência. Tem uma palavra usada. Mostra aqui pra gente. E nós estamos aqui, uma palavra, um coquetel que todo mundo conhece, que é você aprender a cultura afro-brasileira, sim, de forma lúdica. O menino encontrar os pontos e ler um pouquinho sobre a cultura afro. Então a gente precisa levar isso para os garotos. Você estuda nas grandes religiões os anjos, os arcanjos, você estuda tudo isso, né? E a história do orixá para a criança? Quem é cada orixá? Vamos fazer, né? E a Palmares está querendo... A gente está fazendo um conselho editorial para começar a editar com o selo próprio da Palmares, que nós vamos lançar em novembro, o selo editorial da Palmares, para a gente fazer essas obras, né? Contar a história dos quilombos. Né? Professora, mostra esse outro livro aqui que a senhora fez dos quilombos, esse outro Superando o Racismo, só para a gente ver, existe sim a literatura. Né? Tem muito mais do que tinha, mas mostra esse aqui, Superando o Racismo na Escola, ele foi o primeiro livro que se fez sobre o racismo na escola. Como a gente, sabendo o que está acontecendo, sabendo o que está dando, então tem de várias áreas, são artigos de vários professores de várias áreas. Foi uma coisa inédita. E esse aqui é o resultado de minha pesquisa de doutorado, que eu fui a 3 comunidades e fui lá ver como que acontece a reafirmação da identidade lá. E é incrível porque é natural. A identidade vai passando de geração a geração, as histórias vão passando de geração em geração, e isso está aqui. Agora, eu estava falando nesse novo trabalho que eu estou, que eu fico muito emocionada, porque estão lá os quilombolas, nós estamos na 4ª turma, é um curso novo. Estão lá os quilombolas fazendo as suas dissertações de mestrado. Que maravilha. Sabe? Então é muito... Ou seja, a gente está encerrando o programa só para deixar o recado final, educação, educação, educação. Né? Exatamente. Não tenha dúvida, não podemos abrir mão disso. Eu não conheço outra forma de mobilidade social que não seja pela educação. É verdade. Né? Então a gente tem que levar a educação sempre. Tá bom, então, olha, eu vou agradecer mais uma vez a presença de vocês nesse debate esclarecedor e importante, né? Esclarecedor e importante. A nossa conversa chegou ao fim. Eu agradeço a participação do presidente da Fundação Cultural Palmares, Erivaldo Oliveira, e da educadora Glória Moura. Muito obrigada pela presença de vocês. E se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. O Diálogo Brasil volta na segunda-feira que vem, às 10 da noite.